A verdade, ela é vista e alcançada a partir de um impulso que pede, que clama por uma certa subserviência. Meu nome é Vinícius Siqueira, eu sou do Colunas Tortas. Hoje a gente vai falar sobre Nietzsche. Primeiramente eu peço para você entrar no grupo do Colunas Tortas no Telegram, o link está na descrição, está também no primeiro comentário, e a gente vai falar sobre o funcionamento da verdade de um jeito específico em Nietzsche. A gente vai usar a noção de pathos da verdade. Esse pathos, a primeira coisa, a gente precisa evidentemente entender o que significa isso. Eu vou iniciar o vídeo usando uma definição dentro de um dicionário de literatura. O vocábulo pathos vem do grego pathos, com o significado de sentimento, de sofrimento. Dele originou-se o termo patético, empregado nos dias atuais em sentido mais pejorativo do que positivo, sinalizando para algo excessivamente afetado como melodrama. Uma abordagem proveitosa do conceito de pathos pode ser realizada, por exemplo, com base nos ensinamentos da retórica e da poética antigas. A continuação é: na origem, pathos é ingrediente fundamental de uma modalidade de provas intrínsecas. A esse respeito é válido rememorar que as provas intrínsecas são lógicas ou psicológicas. Se lógicas, racionais, dividem-se em silogismos e exemplos, se psicológicas em éticas e patéticas. A divisão ancora-se no fato de haverem, na persuasão, um componente racional e um emocional. Essa citação inteira é tirada do Dicionário de Termos Literários de Carlos Ceia. O ponto aqui é o seguinte: como Nietzsche vai colocar em jogo esse pathos da verdade? O que ele quer saber disso? Acho que o primeiro ponto para se entender essa emoção da verdade e de se entender também a relação entre algo que não é racional, mas uma noção que de certa forma hoje a gente entende com uma certa racionalidade instrumental, nem sempre foi assim, mas que talvez esteja no lugar oposto da emoção, do sentimento, do impulso sentimental. O ponto aqui é o seguinte: primeiro, para o Nietzsche, quando a gente vai falar sobre verdade, a gente precisa entender o que é o rebanho. E o rebanho é aquela horda que vive justamente num tipo de vida que não se expande. Que não consegue se colocar como verdade. Que não consegue fazer de si a produção artística da verdade. Para o Nietzsche, a gente vai ter no rebanho justamente uma vida que abdicou de viver. Abdicou de buscar o seu máximo potencial, abdicou de ter sua criatividade prática. A vida do rebanho é uma vida guiada por algum referencial temporal ou referencial metafísico. Existe algo que faz a vida valer a pena que não é a própria vida. Não é o desenrolar da vida que faz ela valer a pena para o rebanho. Para o rebanho existe algo além. E a vida vivida, o presente, ele na verdade precisa ser aguentado, ele precisa acontecer. Mas o mais importante é chegar nesse momento depois. O momento que no fundo é impossível de se chegar. Todas as crenças vão colocar, crenças desse tipo, criticadas por Nietzsche, vão colocar um outro mundo que vai ser o mundo a ser alcançado e que é um mundo que vale a pena de se viver. Mas nunca será o mundo real que de fato se vive. A noção de verdade, ela carrega justamente consigo, primeiro, a fixação daquilo que é o signo, daquilo que é o conceito com aquilo que é o significante, com aquilo que é o significante por sua vez, com aquilo que é a imagem acústica. Essa fixação que a verdade vai colocar em significante e significado, mas acima de tudo, a fixação até mesmo da combinação de instrumentos, regras, afazeres, de como se viver a vida. É uma combinação para o Nietzsche que favorece aqueles que, por sua vez, ele chama de fracos, aqueles que não aguentariam viver a vida de peito aberto. São justamente eles que precisam de regra, mas não regra para eles, mas regra principalmente para os outros, porque eles ficam confortáveis nas regras. Eles ficam confortáveis com as verdades absolutas, com as verdades dadas, entregues de mão beijada, vai dizer o Nietzsche. Por sua vez, os fortes, aqueles que têm uma postura crítica em relação à vida, uma postura de expansão, eles nunca se adequam, eles nunca conseguem permanecer numa linha reta, eles nunca vão se adequar a um tipo de verdade absoluta, principalmente quando se refere a uma perspectiva de mundo ou quando se refere a uma apreensão do mundo, da realidade, ao entendimento do mundo e até mesmo ao entendimento de si.
O momento do eterno para o Nietzsche é justamente um momento de verdade, mas não é um momento de uma verdade comum, como a gente entende no nosso senso comum. É uma verdade onde se eterniza a afirmação da vida. Esse momento eterno, esse momento da verdade, ele está ligado a uma noção do Nietzsche de eterno retorno. Eterno retorno como uma proposta de vida, né? Você viveria a sua vida dessa maneira, enfim, para sempre. O grande ponto aqui, o grande ponto desse retorno ao momento, desse retorno à vida como é vivida, é entendê-lo primeiro enquanto uma proposta, uma provocação, e depois compreender que não importa exatamente a vida e os pontos específicos que se vive, mas o importante é, se você se afirma na vida, então querer esse momento para sempre vai ser algo muito natural. Querer um momento para sempre é querer um momento de expansão para sempre, independentemente do momento concreto. As pessoas passam por dificuldades, por tristezas, por felicidades. O grande ponto aqui é a afirmação de si na vida leva a aceitar o desafio nietzschiano do eterno retorno. E esse eterno retorno vai depender de um entendimento de que a verdade, como a gente entende, talvez ela seja inalcançável, talvez não dê para de fato saber o que é uma verdade. A linguagem, por sua vez, ao demarcar os conceitos, ao fixar os conceitos nas coisas, ao criar determinadas verdades, ela no fundo, nos entrega uma verdade alcançável. Não necessariamente é uma verdade filosófica de fundo super rigoroso. E para o Nietzsche, as pessoas sabem disso, elas entendem que não há uma correspondência direta, não há uma verdade como regra causal, por exemplo, não há uma verdade da maneira como nós entendemos no nosso dia a dia, isso não existe, mas é necessário acreditar. É necessário acreditar para que o mundo possa ser coerente. E aqui vem o grande ponto do sentimento em relação à verdade, de um sentimento, de um espanto, de uma perspectiva que não é pura e simplesmente racional e instrumental em relação à verdade, uma ligação que está muito para além disso, que é aquela relacionada à agonia da ignorância. Estamos condenados a não encontrar uma verdade absoluta. E como faz para acabar com essa terrível agonia? É para isso que existem as crenças, e não só crenças, é claro, o Nietzsche não está falando só de religião, por exemplo, ou de crendice, ou de superstição, não é isso. É a crença como a linguagem, como exemplo. Aquilo que marca, que fixa. E qualquer fixidez para o Nietzsche não vai fazer sentido. O mundo é movimento, o mundo é movimento, é expansão, é luta, dominação. E a verdade que é alcançável, por sua vez, ela passa a ser coletivizadora. Ou seja, ela transforma multiplicidades em um todo homogêneo, em um todo sem graça, em um todo que castra aqueles que são diferentes. E a gente se agarra a essas crenças com força total para o mundo fazer sentido, para o mundo ser coerente entre nós, para que a gente possa ficar coletivizado nesse grande rebanho. Vai criticar Nietzsche. Tudo bem? Você ficou com alguma dúvida, alguma questão? Pode colocar nos comentários. Entre no nosso grupo do Telegram, repito, entre no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição, deixa seu like no vídeo e se inscreve no canal. Tchau, tchau.